versículo de número 12. Eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos assistem também pela internet, da sua casa, do seu trabalho. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida e no seu coração. Os que nos acompanham no nosso site www.ics.com.br, também os que acompanham através do portal da Web Gospel e da Justin TV, que Deus possa abençoar todos e que o Espírito do Senhor possa falar poderosamente na sua vida e no seu coração. Amém. Vamos lá então. Êxodo capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Aí o versículo 13 diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Amém. Por favor, os irmãos podeis assentar. Irmãos, quando o Senhor Deus chama Moisés, a primeira coisa, Deus chama pessoas comum. E alguém pode dizer assim: mas Moisés, ele era comum? Até então era. Até então ele era. Que poderes tinha Moisés? Que sabedoria tinha Moisés para poder ser uma autoridade sobre Israel e uma autoridade contra Faraó e uma autoridade contra os deuses do Egito, uma autoridade contra os sacerdotes desses deuses? Até então o Senhor chama Moisés, e o chamado de Moisés se deu por uma sarça que se consumia. O fogo ardia, mas ela não se consumia. Havia um fogo ardente, e Moisés ficou curioso: por que esse fogo arde, queima, e esta árvore não se consome? Então ele se aproxima, e quando ele vai conferir o que é aquele fenômeno, por que aquilo está acontecendo. Então uma voz sai de dentro daquele fogo e fala com Moisés. E o que eu quero dizer é que esta mesma voz, este mesmo fogo continua ainda ardendo e falando nos nossos dias, porque o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que opera ainda no dia de hoje. É o mesmo Deus que fala com o povo. É o mesmo Deus que responde. É o mesmo Deus que nos concede as batalhas, as vitórias, nas belejas, que nós sejamos vencedores e sejamos vitoriosos. E essa palavra aqui no versículo 12, ele disse: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. E o que o Espírito de Deus colocou no meu coração hoje, para que nós pudéssemos estar compartilhando, é justamente a nossa boca, né? A nossa boca, nós temos que aprender um pouquinho sobre a nossa boca.
O rei fala assim, o rei Davi disse, põe um guarda na minha boca, Senhor. Por quê? Porque quando nós estamos buscando ao Senhor, e a palavra do Senhor, ela é fiel, é poderosa. A palavra do Senhor não volta para trás vazia, a palavra do Senhor não cai por terra. Eu velo em cumprir a minha palavra. Jesus disse, a palavra que eu falo não é de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Ele disse, quem ouve a mim, ouve o que me enviou, quem recebe a mim, recebe o que me enviou. Mas mesmo assim, como nós temos certeza que a palavra de Deus é o poder de Deus, quando nós temos certeza que a palavra de Deus, ela não volta para trás vazia, quando nós temos certeza no nosso coração que a palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia, e passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Mas nós acreditamos e nós cremos com o nosso coração. E depois Paulo fala sobre isso, que com o coração a gente crê para quê? Para a justiça, mas com a boca nós confessamos para a nossa salvação. Porque a importância da nossa boca, a importância daquilo que nós vamos declarar, a importância daquilo que nós vamos dizer. E hoje eu quero que você entenda uma coisa: o diabo, ele é ladrão, rouba, mata e destrói. O diabo, ele tem poderes, mas o seu poder é limitado, porque o Todo-Poderoso é o Senhor. E quando a Bíblia diz assim, que o Senhor, ele é onipotente, uni significa todo, potente, poderoso. Presente, significa que ele é todo presente. E quando fala assim, que ele é onisciente, significa que ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso coração. E o diabo não sabe o que se passa na nossa mente e nem no nosso coração. O Senhor sabe o nosso sentimento, mas o diabo, a Bíblia diz, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E aquilo que nós falamos, ele ouve. Aquilo que nós estamos falando, ele tem ouvidos para ouvir e ouve. Aí então está a ordem que o Senhor nos dá: eu serei com a tua boca, eu serei com a tua boca. E nós temos que entender que a nossa boca, quando declara, quando nós nos tornamos boca para as nações e nos tornamos profetas para anunciar, para revelar ao mundo, não somente a nossa fé, não somente o poder de Deus, mas profetizando aquilo que com certeza o Senhor estará para realizar. Quando nós confessamos, o que nós estamos fazendo? Quando nós estamos confessando, nós estamos declarando. Confessar significa determinar, decretar. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que nós devemos ser prontos para ouvir, mas tardios para falar. Por quê? Porque a nossa língua, ela tem peçonha. A nossa língua, ela é mortal. A nossa boca, ela existe na nossa boca, na nossa palavra, uma autoridade. E quando nós usamos a nossa boca de uma forma errada, nós estamos delegando a Satanás a autoridade para que ele possa fazer as suas investidas. Mas com a nossa boca também nós reprovamos, nós rejeitamos e nós declaramos o poder do Senhor Deus. Então, quando ele disse aqui: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. O Senhor quer ensinar a cada um de nós aquilo que nós devemos
falar. E se a gente começar a prestar atenção, comece a prestar atenção no que as pessoas falam. Faça isso. Você vai conversar com uma pessoa e você começa a analisar bem o que essa pessoa fala. E você vai ver que ela vai usar muitas palavras negativas, palavras de derrota, palavras de medo, palavras de frustração, palavras de dúvida, palavras de ansiedade, palavras que na realidade o nosso inimigo que anda ao nosso redor, ele está conhecendo. Sabe como que ele nos conhece? Existem duas formas do diabo nos conhecer. Ou vou dizer três. Vou mais além. Vou dizer três. A primeira é pelo nosso testemunho, pelo nosso fruto. Por quê? Porque uma árvore mal não produz mau fruto. Então ele vê se nós estamos produzindo fruto do Espírito, se as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso comportamento está ou não dentro dos propósitos da palavra de Deus. Segundo, ele olha para nós e ele vê se as nossas vestes estão brancas e alvas e limpas pelo sangue do Cordeiro. Quando ele olha para nós e vê que nós estamos com as nossas vestimentas brancas, embranquecidas no sangue do Cordeiro, e quando nossos frutos, as nossas palavras, o nosso testemunho testifica que Jesus reina na nossa vida e no nosso coração. E em terceiro, ele nos conhece pela nossa boca, pelas nossas palavras. Tem muita gente séria, tem muita gente que estão com as vestes brancas, estão com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, pessoas que oram, pessoas que buscam, que consagram a Deus, que são sinceras na sua fé, mas de repente quando elas vão falar alguma coisa, você nota que elas estão diante de um problema, diante de uma tribulação, de uma situação, elas se mostram, o quê? Fracas. Elas se mostram duvidosas. Elas se mostram, não se revelam como pessoas que estão fortalecidas e confiantes, estão expressando a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Eu vou citar para você e você vai entender o que eu estou dizendo. Eu vou usar o exemplo de Jó. Jó, o diabo via Jó levantar de madrugada e orar ao Senhor e falar com Deus. Ele via as obras de Jó, que Jó era um homem íntegro, que era um homem correto, e o próprio Deus fala para o diabo: tu viste o meu servo Jó, homem temente, homem fiel, homem abençoado. Por quê? Porque o próprio diabo assistia e via. De onde você vem? De rodear a terra. Você viu o meu servo Jó? Você olhou para ele? Você viu? E havia alguma dúvida que ele era um homem que não temesse ao Senhor? Havia alguma dúvida que ele era um homem que não andava na presença do Senhor? Mas como o diabo não pode conhecer o pensamento, nem o sentimento e nem o coração, o diabo, ele se enganou. Ele disse: sabe por que Jó faz isso? Porque o Senhor fez dele o homem mais rico do Oriente Médio. Ele tem saúde, ele tem dinheiro, ele tem filhos saudáveis, ele tem uma família abençoada, ele tem tudo, mas se o Senhor tirar isso dele, com certeza a boca dele vai murmurar, vai blasfemar, e ele vai ser uma pessoa que não é tudo isso que ele aparenta ser, não. Isso foi o que o diabo disse. E o Senhor disse: não, Jó não é nada disso. Eu conheço o coração dele. Eu conheço o pensamento, o sentimento, porque o Senhor conhece o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento, esquadrinha os nossos rins, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe até o que vamos dizer, porque Ele conhece o nosso pensamento, o nosso sentimento e sabe tudo sobre as nossas vidas. E aí? Mas só tem um jeito de saber. Só tem um jeito de saber: tirar tudo o que ele tem. Se o Senhor me concede, eu tiro. E nós vamos fazer um teste se ele vai temer ou não vai. Se ele vai confiar ou não vai. Se ele é tudo isso ou ele não é.
Deus disse para mim, não tem dúvida. Eu não tenho dúvida, mas se você tem, podemos fazer um teste para você, porque para mim não tem dúvida. E naquele momento difícil, depois de sepultar os seus 10 filhos, perder tudo que tinha, ficar pobre, passando fome, acometido de uma doença terrível que toda a sua carne apodreceu, o mau cheiro, as pessoas sentiam de longe o mau cheiro e ouvia-se o gemido que este homem gemia durante o dia e durante a noite. Dores, humilhação, desprezo de todas as pessoas. E aí a própria esposa dele chega e diz assim: você serviu o seu Deus, confiou no seu Deus, amou o seu Deus, dedicou a sua vida inteira a esse Deus, e o que foi que você ganhou com isso? Por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? E ele disse assim: mulher, tu falas como uma doida, porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele é poderoso. Tudo o que está acontecendo aqui não diminuiu ao Deus, não enfraqueceu o meu Deus, não fez com que Ele deixasse de ser Senhor, poderoso e fiel. Ele continua o mesmo. Eu mudei muito do que eu era, do que eu sou agora, mas o Senhor, não existe nele mudança, por isso a minha confiança ainda está nele. Sabe, a maneira que nós podemos vencer o diabo é justamente quando ele está à nossa volta, e ele está vendo as nossas atitudes, e ele está vendo o nosso comportamento, e vai ver a nossa reação diante dos problemas, das dificuldades, das aflições, e de tudo aquilo que acontece durante o nosso dia. Ele vai ver que a mesma boca que te louvou, que te adorou e que glorificou o seu nome, esta mesma boca vai blasfemar, reclamar, murmurar, vai falar contra ti. Sabe o que o diabo esperava? Que a boca de Jó murmurasse. Ele achava que havia um comportamento, um temperamento, haveria em Jó uma rebelião, que haveria em Jó uma atitude que levaria os seus lábios blasfemarem contra o Senhor. Mas o que o diabo viu, sabe o que foi? Quando Jó rasgou as suas vestes, e o diabo ficou todo cheio, ficou todo feliz, chama todo o inferno, chama todos os demônios, porque agora vocês vão ver o lábio, a boca, que glorificou o Senhor, que adorou o Senhor, que exaltou, que engrandeceu o nome do Senhor. Venham, porque todos vocês vão ver esta boca murmurar, blasfemar e falar contra o Senhor. Na hora que Jó rasgou as vestes, o diabo olhou: é agora. A hora que Jó rasga as vestes, ele disse assim: tudo que eu tenho foi o Senhor quem deu, e se Ele quiser, Ele tira tudo, porque tudo vem dEle, e tudo é dEle. E a Bíblia fala assim: e Jó rasgou as vestes, se jogou no chão, se atirou no chão, e adorou o Senhor, e adorou o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o Deus que criou os céus e que criou a terra, bendito é o nome do Senhor. O diabo está esperando você falar alguma coisa. O que você vai falar? Vai glorificar o Senhor? Vai exaltar o Senhor? Eu estou passando por uma tribulação, estou passando por um problema, estou passando por uma perseguição, estou passando por uma calúnia, estou passando por uma situação, e você levanta as mãos e glorifica o Senhor e diz: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Quando nós glorificamos o Senhor, Deus nos abençoa, Deus nos abençoa, Deus nos abençoa. Eu ouvi uma vez o testemunho de Márcio Nascimento. Ele disse assim, porque deixou todo o sucesso que ele fazia no grupo que ele estava, porque ele aceitou Jesus, pagou multas contratuais, se empobreceu. Ele disse: eu que andava de carros importados, agora estava andando a pé. Disse: eu que comia nos melhores restaurantes,
não tinha aquele dia nada para comer. Não tinha nada, não tinha um pedaço de pão, não tinha nada. E eu peguei o meu violão e disse: eu vou para a vigília. Ele falou: eu fui com fome, porque não tinha nada para comer. Peguei o violão e fui para a vigília a pé, porque eu não tinha dinheiro para comprar a passagem do ônibus. E quando eu cheguei lá na vigília, o pastor falou assim: Matos, canta um hino. E ele cantou aquele hino: sou feliz, porque o Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Jesus é o meu Senhor. Eu sou feliz, aquele cântico: sou feliz. E o Senhor falou com uma serva dele que estava ali e disse: está vendo, esse é o meu servo, ele não comeu nada, ele veio a pé, e ele está dizendo: sou feliz. Sabe o que aconteceu? Quando terminou a vigília, amanheceu o dia, chegou na casa dele, panela de pressão funcionando, cheiro de carne, cheiro de comida, e ele falou: será que eu não estou entrando em casa errada? De onde vem tudo isso? O filho dele vem com a boca toda cheia, o queixo cheio de Danone, escorrendo Danone para o queixo, o menininho, e disse: pai, comi Danone. E falou: de onde vem tudo isso? Eu falei: não sei. Parou um carro aqui e perguntaram se aqui morava o Matos. Eu falei que era, e descarregou, encheu a casa de comida, de carne, feijão. Eu estou fazendo, sabe por quê? Porque quando nós amamos ao Senhor e quando nós declaramos, o Senhor está esperando que a nossa boca declare que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele está esperando que nós glorifiquemos o nome dEle, diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, diante de qualquer ansiedade. Pode levantar o oceano, pode levantar o que for, ventos, tempestades, mas se você glorifica o nome do Senhor, se você adora o nome do Senhor, se a sua boca abre para exaltar e glorificar o nome do Senhor, o Senhor será exaltado no meio da sua tribulação, no meio da sua perseguição, no meio da sua dor, no meio da sua enfermidade, no meio do seu sofrimento, e Ele vai mostrar para você e para o mundo inteiro que Ele é o Senhor teu Deus. Confia nele. E aí, o que nós podemos ainda ver? Senhor, versículo 13, ele porém respondeu: Senhor, envia aqueles que há de enviar, menos a mim. Ou seja, envia uma outra pessoa que o Senhor quiser enviar, mas não envia eu não. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Por quê? Porque Moisés, ele não só tinha alguns problemas na sua expressão, mas o negócio aqui era sério. Era ter que primeiramente enfrentar o povo de Israel. Tinha que chegar diante de 3 milhões de pessoas e dizer assim: olha, eu sou o libertador de vocês, confiem em mim que eu vou tirar vocês daqui, porque o Senhor Deus apareceu a mim e disse que eu sou o libertador. Falou: sabe o que vai acontecer? O povo não vai nem me ouvir, o povo não vai, mas vai, porque eu serei com a tua boca. Sabe o que Deus está falando hoje aqui? Eu serei com a tua boca. E o que você está falando? Mas ninguém vai ouvir o que eu tenho para dizer. E quando eu chegar diante de Faraó, então, você acha que Faraó vai dar ouvidos para mim? Você acha que Faraó vai me receber? Você acha que Faraó vai me ouvir? Você acha que Faraó vai? Não vai. Sabe o que é o nosso problema? É justamente esse. Nós achamos, Faraó representa Satanás. Faraó para nós hoje representa o diabo. Será que o diabo, quando eu falar, o diabo vai me obedecer? Será que o diabo vai se estremecer quando eu abrir a minha boca? Será que quando eu for repreender, o diabo vai sujeitar? Será que o diabo vai sujeitar a minha palavra e a minha voz? Sabe o que o Senhor disse? Em meu nome, vocês expulsarão os demônios.
Primeiramente, vai porque eu serei contigo, e o meu nome estará na tua boca. E quando o meu nome estiver na tua boca, os demônios não poderão resistir. Quando o meu nome estiver na tua boca, as enfermidades não poderão resistir. Quando o meu nome estiver na tua boca, a minha glória vai se manifestar, o meu poder vai se manifestar. E às vezes nós ficamos preocupados. Você que tem a Bíblia, vamos abrir aqui Salmo 49, versículo 3. Salmo 49, versículo 3. Salmo 49, 3. Aqui. O salmista está dizendo aqui: os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Ou seja, minha boca falará sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Será de entendimento. Sabe por quê, irmãos? Como que nós temos nos comportado? Sabe que nós somos aquilo que nós dizemos que nós somos. Nós somos aquilo que nós declaramos que nós somos. Quando o rei Davi recebeu o desafio de enfrentar aquele gigante, Golias, primeiramente, o rei Saul chamou ele na tenda e disse: vem aqui, eu vou emprestar minha armadura para você vestir, para você lutar contra esse gigante. Que honra, hein? Vestir a armadura do rei? Quantos soldados do exército de Israel gostariam de ter o prazer de vestir a armadura do próprio rei e de usar a espada do próprio rei? Que honra! Veste a minha armadura. E a hora que ele vestiu a armadura, ele recusou. Ele disse: ó rei, eu acho que eu não vou querer não. Por quê? Porque está meio pesado, eu não estou podendo muito com esse peso aqui, está muito pesado. E o rei disse: filho, como que você não pode com o peso da armadura? Como que você aceitou o desafio de lutar com esse gigante? Um homem forte, um homem guerreiro, experiente. Você não vai ter chance nenhuma. Vai vendo? Olha que o rei começa a usar palavras que começam o quê? A colocar o inimigo numa posição de evidência e deixando Davi numa situação o quê? Fora da realidade. Falou assim: você é louco. Você, onde você estava com a cabeça? Você não tem responsabilidade. Os próprios irmãos dele acharam ruim com ele, né? O que você está fazendo aqui? Quando ele disse assim: por que ninguém concorda em enfrentar, em aceitar o desafio? E os irmãos dele falaram assim: por que você não vai? Volta lá cuidar daquelas ovelhas lá. O que você veio xeretar aqui? Seu lugar é lá, cuidando das ovelhas. Garanto que largou as ovelhas lá para os lobos devorar tudo. Ninguém sabia que o próprio Davi já tinha colocado a sua vida em risco para defender aquelas ovelhas, e teve que um dia lutar com um leão e lutar com um urso, com as próprias mãos, sem ter uma arma, sem ter um nada, para poder defender uma ovelha. E ali o Senhor ungiu as suas mãos e deu a ele força, e ele venceu um dia o leão, outro dia venceu o urso. E agora você deixou aquelas ovelhas lá, abandonou. Vai lá cuidar delas. Quantas vezes as pessoas falam coisas que é injusta, coisas que não são verdade, coisas que não é a realidade. E depois,
Aí vem aquelas palavras, em vez de o rei dar palavras de confiança, em vez do rei, que era um homem ungido de Deus, ser um instrumento de Deus e dar palavras de coragem, de ânimo. Olha, o gigante, ele é forte, ele pode ser poderoso, mas olha, confia, porque o Senhor está contigo, porque o nosso Deus é poderoso, confia no Senhor. Mas o rei não disse isso não, pelo contrário, o rei desencorajou, desanimou e até repreendeu ele. Por que você foi aceitar esse desafio, se você não tem capacidade para lutar? Mas ele logo rebateu aquela palavra, ele não permitiu que aquela palavra do rei criasse no coração dele o quê? Medo, dúvida e incerteza. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos e até aquilo que muitas pessoas são usadas para falar, porque às vezes o diabo usa até a palavra do outro. Para quê? Para nos atingir, para nos fazer sentir frustrados, desanimados, para nós sentirmos que somos pessoas que nós não temos condição, que vamos falhar, que vamos fracassar, que vamos perder. Mas ele não permitiu que aquelas palavras penetrassem no seu ouvido e chegassem no seu coração. Mas logo ele rebateu, dizendo assim: não, meu rei, um dia o Senhor me deu forças para eu lutar contra um leão, outro dia o Senhor me deu forças para me lutar contra um urso, e com certeza hoje o Senhor me dará força para que eu possa lutar contra esse gigante e vencê-lo, porque o Senhor, Ele é comigo e Ele é poderoso. Eu confio nele. É assim que nós temos que colocar as nossas palavras: eu vou confiar, eu vou vencer, o Senhor de Israel está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois o rei Davi mesmo, ele cita: contigo, Senhor, eu saltarei muralhas e destruirei exércitos. Um dia Davi levantou a voz e disse: ainda que um exército me cercasse, no Senhor eu confiaria, porque o Senhor é poderoso para me libertar e me livrar. É a nossa palavra. Daí ele vai enfrentar o gigante. Daí o gigante vem com palavras desencorajadoras. Aí o gigante fala assim: em vez de me mandar um homem, mandaram você. Mandaram um menino. E outra: você está pensando que eu sou cachorro para você me enfrentar com pedra? E vem com um cajado e com um pedaço de pau na mão? Você pensa que eu sou um cachorro? Que eu vou ficar com medo de pedras e de pauladas? Hoje eu vou matá-lo. Hoje eu vou arrancar sua cabeça e vou matá-lo. E todo Israel será escravo dos filisteus. Ele poderia estremecer com aquelas palavras? Ele poderia ficar assustado com as palavras? Poderia começar a criar medo? Mas logo ele rebate a palavra do gigante e disse: não, você está enganado. Por quê? Porque você vem com lanças, você vem com flechas, você vem com armas. Você pode vir com a sua armadura, com o seu escudo, você pode vir com todo o seu arsenal de guerra, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor, a quem você desafiou. E tenha certeza que hoje o Senhor Deus te entregará nas minhas mãos, e eu arrancarei a sua cabeça, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Ele foi nessa força. Quando vem uma força ao contrário, o que ele faz? Ele levanta a voz e declara a sua vitória. Por isso que o Senhor disse: não temas, porque eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei aquilo que tu haverás de falar. Nós não podemos aceitar menos do que isso. Qualquer palavra que se levante para colocar dúvida, para colocar medo, para fazer com que nós não sejamos inteiramente confiantes no Senhor, nós devemos imediatamente
rejeitar e devemos imediatamente colocar nas nossas bocas palavras que nos dão encorajamento, que nos dão confiança e que nos dão força e nos dão fé. Uma vez eu fiz um estudo que os exércitos, eles vinham com brasões e no escudo dos soldados eles desenhavam figuras, porque aquelas figuras intimidavam o inimigo. Quando vinha um exército furioso, alguns exércitos estampavam tipo assim uma cobra com a boca aberta dando um bote, uma cobra enorme. E quando as pessoas viam aquelas flâmulas, aquelas bandeiras, quando viam aqueles estandartes e viam aqueles escudos, todos desenhados, estampados, aquele animal feroz atacando, o inimigo sentia-se encurralado, inibido, amedrontado. Outros desenhavam um tipo de um dragão soltando fogo. Seria uma figura assim de intimidação, que trouxesse medo, que fizesse com que as pessoas olhassem aquilo e ficassem assustadas, ficassem acovardadas, né? E Davi manda estampar a estrela de Davi, que significava Davi, o exército de Davi, e quando muitas pessoas vinham com as suas bandeiras, eles vinham com seus escudos, com os seus brasões, mas quando eles olhavam aquele escudo, aquelas bandeiras, e viam estampado aquela estrela, aquele símbolo de Davi, as pessoas começavam a ficar assustadas, e acovardadas, e amedrontadas. Por quê? Porque elas sabiam que Davi era aquele que pelejou todas as pelejas, e nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. E o que Davi usava para ganhar? E o que Davi usava para vencer as suas batalhas, as suas pelejas? Primeira coisa que Davi falava, ele ia até o sacerdote, ou o profeta, e ele buscava e consultava o Senhor e dizia assim: eu quero saber se o Senhor vai comigo nessa guerra, eu quero saber se o Senhor vai comigo nessa peleja, e se o Senhor me dará vitória contra o meu inimigo. Então o profeta ou o sacerdote falava: o Senhor manda dizer-te, vai, porque eu serei contigo, vai, porque você será vitorioso, vai, porque o teu inimigo vai cair diante de ti, porque eu vou contigo na peleja e te farei vencedor. Então Davi chegava para aquele povo, e às vezes o exército era maior, era mais numeroso, o exército era mais forte, mas Davi chegava e gritava para os seus soldados, para o seu exército, e diziam: não tenham medo, porque o Senhor falou que está conosco, e o Senhor vai na nossa frente, e Ele manda dizer que esta batalha é nossa, nós vamos vencer, porque Ele é o Senhor das pelejas, e Ele irá conosco, e Ele nos dará a vitória. Então o povo se levantava e partia para a guerra, e voltava vitorioso. Por quê? Porque não tenha medo. Mas Davi, o exército é forte, é numeroso. Não tenha medo, porque o Senhor está conosco. Não tenha medo, porque o Deus de Israel, Ele está ao nosso favor, e essa luta, essa peleja e essa batalha já está ganha, porque o Senhor, Ele é o Senhor das pelejas, Ele é o Senhor das batalhas. E antes de nós orarmos, eu quero ler mais um versículo, agora do Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Eu quero ler o 12 também.
Eu vou ler o 11, 12 e 13. O 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. E mesmo que o diabo tentasse desanimá-lo, ele dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje faltou o pão, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Hoje me faltou alguma coisa, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. E quando nós declaramos, e quando a nossa boca exalta o Senhor responde a nossa oração e atende a nossa súplica. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou encerrar com isso. Porque a palavra de Deus fala assim: aquele que for fiel no pouco, eu o colocarei no muito. Sabe como que nós somos fiéis no pouco? Sabe como somos fiéis no pouco? Sabe como? Quando nós abrimos a nossa boca e glorificamos o Senhor. A situação está difícil, glorifique o Senhor. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E ninguém dá graça com a boca fechada. Dá graças é com louvores, é com adoração, é com ação de graças. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Sabe o que diz Abacuque? Abacuque. Vamos abrir. Abacuque. Clique capítulo 3, o último versículo. O que diz aí? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ouça. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, versículo 18, todavia, eu me alegrarei no Senhor. E o que Ele fará? Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, ou das gazelas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Se tudo deu errado e não saiu do jeito que eu planejei, sabe o que eu vou fazer? Tem aquele canto que diz: só me resta te adorar, só me resta exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Abrir a boca e declarar: tu és o meu Deus, o meu Senhor, tu és o meu tudo, e eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Criador. Jó fez isso. Jó continuou orando ao Senhor, adorando ao Senhor e dizendo: Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele é Deus, é o Senhor, Ele fez os céus, Ele fez a terra. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Devemos amar o Senhor e servir o Senhor e crer no Senhor, mas mesmo numa situação ruim, Jó nunca abandonou a sua fé em Deus e a sua confiança no Senhor, até que o Senhor decidiu: Satanás,
Você ainda tem dúvida que Jó é meu amigo, que Jó é um adorador? Não. Então, agora eu vou entrar em cena e vou restituir a Jó tudo aquilo que você tirou. Eu vou devolver a ele. E quer saber de uma coisa? Eu vou dar tudo em dobro. Eu vou dar o que você tirou, eu vou devolver e vou dar outro tanto a ele, porque ele glorificou o meu nome e ele exaltou o meu nome. Vamos exaltar o nome do Senhor? Vamos glorificar o nome do Senhor? Porque o Senhor tem muito para te dar, abundantemente mais do que nós pedimos e do que nós esperamos. Vamos colocar em pé, vamos falar com o Senhor. Você que nos acompanha pela internet, creia que o Senhor vai te alcançar e que o Espírito do Senhor, Ele vai te visitar agora e vai te dar bênçãos e vai te dar vitória. Levanta a sua voz e adore ao Senhor, e glorifique ao Senhor, e engrandeça ao Senhor. Esquece agora, não peça nada. Hoje eu vim aqui para pedir uma cura, ou para pedir um milagre, ou para pedir uma bênção, ou para pedir isso, ou para pedir aquilo. Não, adore ao Senhor, apenas engrandeça o teu Deus e diga: tu és o meu Deus, o meu Senhor. Como eu te amo, Senhor, como tu és importante para mim, ó Pai. Ou começa a louvar ao Senhor, começa a adorar ao Senhor, levante a sua voz e comece a glorificar o nome do Senhor. Exalte o Senhor, declare, seja fiel ao Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, não importa as adversidades, não importa se você está passando por alguma aflição, não importa se está havendo uma tempestade na sua vida, mas apenas adore o Senhor, porque Ele fará passar essa tempestade. O Senhor te abençoará, o Senhor fortalecerá o teu coração, e o Senhor te dará bênçãos abundantes. Vamos falar com o Senhor. Ó poderoso Deus, maravilhoso é o nome do Senhor. Ó Deus, nós estamos agora te adorando, estamos agora, Senhor, exaltando o teu nome, ó Deus. Ó Deus poderoso, Deus santo, Deus eterno, estende as tuas mãos agora, Senhor, e todos aqueles que ouviram esta palavra, Senhor, e o coração está cheio de fé. Hoje o Senhor fala com o seu povo, como o Senhor falou com Moisés, e o Senhor disse: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ah, Senhor, talvez o inimigo está aguardando que da nossa boca saia alguma palavra negativa, alguma palavra de medo, alguma palavra de dúvida, alguma palavra, Senhor, que nós estamos demonstrando que nós estamos desencorajados, amedrontados, acovardados, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor seja com a nossa boca, que o Senhor nos ensine a falar, e que nós possamos levantar a nossa voz, como disse o salmista no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei, a quem eu terei medo? Porque a palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra o povo do Senhor? Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora e abençoa esta pessoa que me ouve,
essa pessoa que acompanhou, Senhor, esta mensagem, oh meu Deus, e necessita da sua fé, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, meu Deus, sê com eles, abençoando, Senhor, tocando, que essa palavra possa ensinar, possa despertar, possa, Senhor, saber que os nossos lábios, Senhor, te glorificarão, os nossos lábios te exaltarão, e diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, nós queremos ser como Davi, que declare: eu não temerei, porque esta guerra pertence ao Senhor, e eu venho no nome do Senhor dos exércitos. Oh, toda a terra saberá que existe Deus, que existe um Deus poderoso e um Deus forte. Senhor, estenda as tuas mãos agora e abençoe, abençoa, Senhor, oh meu Deus, aquele que chegou aqui nesta noite, que precisa, Senhor, de uma bênção e de um milagre, está te adorando, está glorificando, está, Senhor, levantando a sua voz, está, Senhor, te adorando e te exaltando, e declarando que tu és o Senhor, que tu és o nosso Deus. Senhor, estende as tuas mãos agora e abençoa, Senhor, esta pessoa que ouve agora, esta pessoa que recebe essa mensagem, esta palavra, que traga fé, que traga esperança, que traga confiança. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora e realiza milagres, prodígios, maravilhas. Meu Deus, restitui, como o Senhor fez na vida de Jó, restitui a esta vida que te louva, que te adora, que glorifica o teu nome, Senhor, que não tem medo, que abre a boca e diz: eu sei que o meu Redentor, Ele está vivo, aquele que vai fazer a minha redenção, Ele está vivo, e Ele é forte, e Ele é poderoso, é aquele que vai me restituir, é aquele que vai trazer de volta o que foi levado pelo inimigo. Senhor, estende as tuas mãos e abençoa todos aqueles que estão aqui e aqueles que nos acompanham. Senhor, dê a tua bênção, dê a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A minha boca falará a sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Nós vamos, Senhor, com o nosso coração meditar, mas com a nossa boca nós vamos declarar, e vamos profetizar, e vamos determinar que o nosso Deus fará maravilhas e fará proezas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está sobre aqueles que buscam e sobre aqueles que invocam o nome dEle. Vamos declarar que Ele é o Senhor da nossa vida. E quando você sair daqui hoje, você leve no seu coração uma certeza, que o inimigo, a partir de hoje, o diabo, se ele chegar perto, ele vai ouvir você declarando as grandezas do seu Deus. Não importa aquilo que está à sua frente, mas você vai declarar, como disse a palavra do Senhor: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está com você, ele é maior. Saia daqui declarando: o meu Deus é maior do que os meus problemas, o Senhor é maior do que as minhas ansiedades, o Senhor é maior do que as minhas tribulações, o Senhor é maior do que as minhas perseguições, e se Ele agir, ninguém vai impedir. É o que diz a palavra. Você não vai inventar nada, você só vai dizer o que está na palavra do Senhor. Você só vai citar aquilo que está na palavra do Senhor. Foi a maneira que Jesus venceu Satanás. Quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra do Senhor. E quando ele disse: Satanás, está escrito, está escrito. E a palavra de Deus, quando foi
não foi recitada, mas foi determinada, foi colocada, porque a espada de fogo é espada de dois gumes, a palavra do Senhor. É arma de guerra. Então use a palavra. Se você dizer, olha, agindo eu, quem impedirá? Quem que disse isso? O meu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde está isso? Na palavra do meu Deus. Então, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por causa do sangue de Jesus Cristo. Quem inventou isso? A palavra de Deus. Eu não estou inventando, mas eu estou crendo naquilo que está escrito na palavra. Amém? Vamos encerrar? Domingo, a Santa Ceia do Senhor. Domingo de manhã, escola bíblica. Vamos estudar a palavra do Senhor e vamos ser abençoados. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Que Deus possa abençoar. Aleluia. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanharam pela internet. Que Deus possa ser com cada um e dar a bênção a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.